Então eu fui aquela médica, aquela geração que não passava hormônio. Eu morria de medo, eu achava que ia dar câncer, infarto, trombose, derrame. Com o passar do tempo, eu fui ficando bem conformada. Quando foi chegando em 10 anos de formada, eu comecei a ficar muito doente, porque minha carga de trabalho era gigantesca. Eu quase fui abandonando a ginecologia, porque eu não resolvia nada das mulheres, eu só remediava. Eu passei a ficar 90% na obstetrícia, que me dava muita alegria, trazer bebê para o mundo, a família inteira feliz. E aí, eu fui ficando muito doente. Foi quando eu falei, chega, eu tô doente, minhas pacientes não estão bem, tem alguma coisa muito errada. Eu não fiz medicina para isso, né? Então foi quando começou a virada de chave, né? De você falar, meu Deus. E aí eu fiquei muito doente mesmo. Eu tive uma pancreatite com 37 anos, eu quase morri por causa disso, né? Eu compliquei da cirurgia. Eu falei, Deus tá me mandando uma mensagem, não é à toa. E aí foi quando eu comecei a estudar tudo de novo. Eu fui estudar fisiologia, né, de uma forma totalmente diferente. Eu comecei a entender a importância de se dormir bem, de ter um sono reparador, que o sono é a coisa mais importante que a gente tem que ter na vida. Então, foi essa virada. Eu ter ficado doente, o descontentamento do que eu fazia como médica, que não gerava resultado de transformação de vida. Perfeito. E a reposição hormonal até hoje é algo muito polêmico. Eu queria que você contasse também para as mulheres ali a importância da mulher, se não tiver nenhuma contraindicação, né? Fazer essa reposição ali para ter uma vida ali mais tranquila, ali mais no certinho ali. Então, na verdade, nós nascemos desde sempre com hormônio. Ou seja, para eu poder dormir bem, o meu organismo, a hora que começa a escurecer, ou seja, começa a amarelar, alaranjar o dia e vai escurecendo, a minha hipófise, que é uma glândula do tamanho de uma ervilha, ela recebe pelo nervo óptico a luz e começa a dizer para o cérebro, agora está escurecendo, a hora de produzir melatonina. E a melatonina é o hormônio mais importante do nosso organismo, ela manda comandos durante a madrugada para a manutenção do nosso corpo. Às 2 da manhã, ela manda a manutenção para a tireoide, às 3 da manhã, o comando para a suprarrenal e às 4 da manhã para o ovário e para o testículo. Então você começa a entender que Deus, que é um pai perfeito, transformou o nosso corpo em hormônio. Sem hormônio a gente não funciona. Beleza, então se eu começo a ter um hipotireoidismo, eu vou ter que repor, senão eu não funciono direito o meu coração, meu cérebro, meu fígado, meu rim. Se eu não tenho a suprarrenal funcionando, eu não vou ter pique, energia, disposição, memória e concentração. E aí todo mundo ficou muito fadado a pensar só no ovário das mulheres, que é progesterona, testosterona, estradiol, que seja. Não é só isso, né? Então, por isso que eu fui estudar muito além disso, ou seja, todos os hormônios. E aí, quando você pega essa parte hormonal feminina, foi justamente esse medo. Então, eu me formei nessa época do WHI, nada mais é esse estudo do que a indústria farmacêutica pensando, tem uma indústria farmacêutica que quer visar o lucro e tá tudo bem, e tem uma indústria farmacêutica que pensa nos benefícios que podem dar para as pessoas. E também tá tudo bem, cada um no seu âmbito, eu não critico ninguém. Mas o que aconteceu? Esse estudo, ele foi muito mal feito. Ele pegou mulheres de 60 a 70 anos, deu um hormônio que chama Premarin, que é um estrogênio conjugado de xixi de égua grávida, ou seja, de outro animal, e deu para todo mundo igual. Todo mundo é igual? Não. Foi aí que deu errado. Porque várias mulheres ficaram muito bem. O osso ficou forte, o coração ficou forte, o cérebro ficou forte. Tudo começou a se resolver. A secura, o fogacho, a falta de energia. Só que tinha uma população dentro desse estudo, de novo falando, 60, 70 anos. A mulher já não está muito bem, né? Com 60, 70 anos. Já tem uma pressão alta, já tem alguma coisa. Essas mulheres tinham a genética ruim, que hoje a gente sabe que genética é só 5 a 10%. Já está mais do que comprovado que é a epigenética que manda em tudo, que é o estilo de vida. Então, essas mulheres tinham a genética ruim. O que elas desenvolveram? Infarto, trombose, derrame e câncer. Na minha época, em letras garrafais, nós recebíamos uma mensagem dos nossos professores que reposição hormonal dava infarto, trombose, derrame e câncer. Você acha que eu ia prescrever? De jeito nenhum. A gente faz um juramento na faculdade de não causar malefício para o paciente. E eu passei muita frustração por isso. Quando eu comecei a estudar de novo, eu comecei a entender primeiro o quê? Não é possível que Deus criou nosso organismo com hormônio o tempo inteiro, funcionando plenamente a todo vapor, gerando o quê? Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos progredir. São eles, os hormônios que fazem isso pela gente. E quando a mulher chega na pós-menopausa, ela morre. Ela não tem mais energia, ela não tem mais vitalidade, ela não quer mais transar com o marido, ela não quer mais cuidar dos filhos, ela não quer mais fazer nada, nem trabalhar. Ela começa a se sentir uma inútil, ela começa a sentir uma menos-valia, a autoestima então zera. E aí, conforme você vai entendendo, Deus criou a gente com hormônio, tá bom. E aí, qual que é o problema então?
É o hormônio errado, na mulher errada, na hora errada. Por isso que ele é personalizado. Eu tenho que ver o que a mulher teve de complicações na vida dela, qual doença que ela tem, se ela teve um câncer, que tipo de câncer, se é dependente da genética. E aí sim começa a fazer sentido o quê? A reposição hormonal bioidêntica. E por incrível que pareça, eu quase que virei um avestruz, queria me enfiar debaixo da terra a cabeça, de vergonha, porque desde 1935 começou a produção tanto do Premarin, que era esse hormônio por via oral, que dá certo para várias mulheres, mas algumas não. Mas os bioidênticos, qual que é a diferença? Esse via oral é um estrogênio de outro animal. Ele entra no receptor e só é reconhecido 40%. 60% gera uma resposta inflamatória no fígado. E por isso dá o estopim para a genética ruim. O bioidêntico, muito mais difícil de produzir, muito mais oneroso. Começou em 1935 também. Mas a comercialização e a divulgação demorou. Poucos médicos tinham esse conhecimento. Os primeiros, por incrível que pareça, são os implantes hormonais absorvíveis. Você acredita? Nossa. E parece ser algo moderno. Não, foram os primeiros. Logo na sequência, veio o creme transdérmico que você passa na pele e o adesivo. Depois, um médico brasileiro, ninguém dá valor para brasileiro, mas brasileiro é muito inteligente e disruptivo, né? Esse médico brasileiro, o Dr. Elzimar Coutinho, ele criou um implante cilástico que dura 1 ano, também repondo hormônio bioidêntico. E aí a gente começou a entender que se ele é reconhecido 90% pelo organismo, o que ele vai causar? Proteção. Ou seja, se eu não tenho a produção de progesterona, eu passo a ficar o quê? Irritada, chorosa, vontade de sair correndo, quebrar tudo. Eu começo a ficar instável emocionalmente. Quem que quer trabalhar com uma mulher desse jeito? Ninguém, né? Quando eu começo a ter a queda do estradiol, que é o hormônio mais importante da mulher, eu vou ter o quê? Secura nos olhos e na vagina. Eu vou ter neuroinflamação, eu vou começar a ter brain fog, eu vou começar a ter névoa cerebral. Você acha que eu raciocino igual? De jeito nenhum. Eu perco memória, eu perco concentração. Eu sou produtiva? Também não. Eu começo a me sentir horrível, né? E aí, que mais que faz? Resistência insulínica. É o estradiol que controla a bendita pochete. Por isso que você pode ver, mulher que repõe hormônio é magrinha, toda trincada, toda bonitinha. Quem não repõe vai ficando um barrilzinho. A questão não é estética. O que a resistência insulínica vai virar? Diabetes. E não é um risco para a saúde? Sim. Ou seja, olha quanta coisa os hormônios fazem dentro da gente. E aí, as primeiras pessoas que eu tratei foram meus pais. Você acha que eu queria matar eles? De jeito nenhum. Eu tinha que ter total segurança. Eu fiz mais ou menos uns 10 cursos aleatórios de hormônio. Eu estudava muito, muito, muito. E fiz uma pós também, né, nessa parte de longevidade. E foi então que eu tive a certeza. Por quê? Tem médicos que foram corajosos e, apesar do WHI, eles continuaram repondo hormônios bioidênticos nas mulheres. E hoje no Brasil temos mulheres que repõem hormônio há 20, 30, 40 anos. Eu tenho 3 pacientes que repõem hormônio há 40 anos, 82, 85 e 90. Pergunta se elas gemem para sair do sofá. De jeito nenhum. Elas têm demência? Elas tiveram osteoporose, que é a segunda causa de morte em mulher? Elas tiveram diabetes? Pressão alta? Tiveram câncer? Não. Ou seja, o problema é a reposição hormonal ou é a reposição hormonal na mulher errada, na idade errada, com a genética errada? Entendeu a diferença? Perfeito. E você explicou algo muito interessante, porque eu até ia te perguntar, então, existiu ali uma evolução ali dos hormônios para